Bom, essa lei foi implementada num contexto de pandemia e ela traz conceitos inovadores, ferramentas inovadores. Ela trata da palavra inovação em diversos momentos do seu texto. E o momento atual, ele exige mesmo um pensamento fora da caixa. Eu coloquei como primeira imagem, inclusive, da minha apresentação, essa estrada, porque eu acho que é esse caminho aí que, apesar da lei já existir desde 2021, ela ainda é um caminho que nós estamos iniciando e acho que é uma trajetória ainda longa, né? E espero que não seja muito tortuosa essa estrada. Bom, eu costumo começar agora as apresentações, e principalmente pelo interior, falando um pouco da atividade do Tribunal de Contas e mais especificamente do Ministério Público de Contas, porque eu acho que nós ainda somos muito desconhecidos. O Tribunal de Contas e o Ministério Público, o Tribunal está prestes a completar 100 anos, o Ministério Público tem um pouco mais de 10 anos de existência. Nós atuamos fiscalizando todo ato em que haja dinheiro público envolvido. Mas o tribunal, já há algum tempo, ele tem priorizado o exercício não mais de um cão de caça, um caçador de irregularidades, pronto para aplicar as penalidades, mas ele tem priorizado uma função de cão-guia. Então, ele tem priorizado um papel pedagógico e atuado ao lado do gestor, proporcionando muitas oportunidades de aprendizado, de discussão de problemas. Ele está aberto a todos que têm dúvidas e procuram ali para realmente buscar essas soluções conjuntamente. Eu acho que hoje eu falo com um sentimento de que isso é verdade mesmo. O tribunal ele tem priorizado esse papel pedagógico e tem atuado cada vez mais como um cão-guia. E foi com esse cuidado também que ele tem tratado da nossa nova, velha lei de licitações, que, bom, talvez morra, mais ou menos, agora no final do ano, né? Porque tem boatos. Eu já não acreditei nesses boatos num momento ainda durante esse ano. Nós apostamos muitas coisas, achamos que não seria, que ela não seria prorrogada e foi. Então, eu não vou colocar minhas mãos no fogo nesse assunto. Vamos ver, o tempo dirá. Bom, uma das coisas que nós temos nos perguntado com muita frequência no tribunal é o porquê da hesitação em implementar, em regulamentar, em colocar em prática a nova lei de licitações. Eu entendo que ela traz muitos benefícios. Essa lei surge como uma demanda dos próprios gestores públicos. É uma lei, como o professor muito bem colocou, ela é uma lei muito analítica, bem descritiva, é praticamente uma cartilha. E o intuito dessa lei foi justamente dar segurança jurídica ao gestor. Foi trazer uma cartilha ali que permitisse, desse segurança jurídica, que traçasse uma rota segura para o gestor público contratar. Mas lidar com o novo traz medo, traz insegurança. Nós estamos mais de 30 anos convivendo com a Lei 8666, e apesar de todas as críticas que nós fizemos a essa lei, inclusive, né, como o professor também muito bem colocou, ela foi feita num outro contexto, no mundo era outro, né, as tecnologias eram outras, e então houve essa necessidade de modernização. Essa lei absorve esses anseios, mas mesmo assim nós percebemos uma dificuldade aí na implementação, um receio. Nós temos trabalhado no Tribunal de Contas, pós-pandemia, e em especial esse ano, a temática da inovação. Inovar não necessariamente é um conceito que está alinhado com tecnologia, não necessariamente. É buscar, eu adoro trazer um conceito do professor Wesley Vaz, do TCU, que ele fala que inovar é buscar soluções inteligentes para problemas relevantes, né? Então, inovação
é inerente à atividade de gerir, porque hoje o gestor, ele precisa diariamente buscar entender os impactos, os resultados que ele quer alcançar e buscar soluções inteligentes para esses problemas relevantes. E a lei traz muitas possibilidades de ferramentas inovadoras ali, né? E diferentes, novas para esse impacto e estão aí à disposição. A gente precisa começar a usar. E nesse tema de inovação, a gente tem trabalhado, fomentado, tentando, porque a gente entende, o Ministério Público de Contas entende que o tribunal tem um papel de indutor de comportamento, sim, e que é importante ali incentivar e ajudar o gestor a perder o medo de inovar, de dar esse passo aí rumo à inovação. E toda vez que nós preparamos o material sobre isso, no meu grupo, quem até participou do Inova, viu, a gente traz alguns personagens da literatura inglesa do século XIX, porque naquele contexto vivia-se um momento pós-evolução industrial, muito medo, muita insegurança, e as preocupações que surgiram naquele momento são muito similares aos medos que nós sentimos hoje, o medo do novo, o medo de se a inteligência artificial vai substituir nossas atribuições, o que será de nós agora nesse novo mundo pós-pandemia, com agora a inteligência artificial agora democratizada e na palma das nossas mãos. E um dos personagens que surgiu foi um personagem do mesmo autor do livro mais famoso, Moby Dick, que é o Herman Melville, que chama Bartleby, o escrivão. Ele é um burocrata bem simples, eu não vou contar a história aqui e tal, depois quem tiver interesse pode aprofundar, até porque ele é bem complexo, mas bom, para tudo que lhe era pedido ele respondia sempre, eu prefiro não. E o que a gente vê em todas as propostas de inovação, de avançar, as pessoas têm um desejo pela inovação, elas querem mudar, querem fazer diferente, criticam a legislação atual, mas quando o novo se apresenta tem esse receio, né? E a gente procurou aí se perguntar muito nesse período e trabalhando com essa temática, o porquê. Por que os municípios paulistas estão tão atrasados nessa temática? Por exemplo, para a aplicação da nova lei de licitações, nós precisamos de uma área, o departamento de TI, ou pelo menos entender como utilizar essas ferramentas ali nos modelos que nós precisamos. E quase 30% dos municípios sequer tem uma área, o departamento de TI, um encarregado de dados. Então, assim, é uma quantidade bem grande, né? Então, os municípios estão bem atrasados nessa temática, e sendo um estado tão importante como é São Paulo. Bom, é o medo do novo, o receio, uma tendência do gestor ao conservadorismo, acho que é um perfil, né, comum, não geral, mas é muito comum. E também acho que outros pontos também que o professor muito bem tratou, como a falta de preparo, falta de conhecimento e até falta de estrutura mesmo. A temática é complexa, né? A gente não pode ignorar esse fato, é uma temática complexa. Mas, bom, então assim, o meu objetivo, tá, considerando que hoje nós podemos ter nas palmas das nossas mãos uma inteligência artificial que pode, inclusive, fazer colunas para a gente diferenciando, trazendo as diferenças entre a nova lei e a antiga lei de licitações. Isso vocês podem buscar no ChatGPT, em outras coisas. Então, eu queria falar um pouco sobre alguns problemas que o Tribunal de Contas antevê nesse papel pedagógico, algumas coisas que a gente vê que são possíveis que aconteçam agora com a implementação da nova lei de licitações, e o objetivo seria encorajá-los a dar esse passo, a regulamentar, né? É difícil, mas nós precisamos ir para o concreto, né? E adequando agora toda essa normatização às nossas realidades aqui regionais e de cada município. Bom, então nós precisamos agora dessas ferramentas, né, para ter coragem, para inovar. E aqui eu queria também deixar um convite. O Tribunal de Contas, então, dentro dessa proposta de agir como um cão-guia, ele tem exercitado o seu papel pedagógico e promoveu muitos cursos presenciais e remotos que estão disponíveis nos canais virtuais da Escola Paulista de Contas Públicas. Esses cursos existe uma aba específica na Escola Paulista, no canal do YouTube da Escola, do Tribunal de Contas,
um material muito rico, por pessoas muito capacitadas, ali dando um beabá, um passo a passo ali para quem quer aprofundar o estudo. Tem muito material, inclusive no final vou deixar um link, o tribunal também fez uma cartilha muito detalhada ali com um passo a passo ali, com algumas dificuldades e com uma leitura da lei. Inclusive, a lei no site do tribunal está até comentada, tem bastante conteúdo ali para quem quer se aprofundar, tá? Eu acho, mas aí agora quando a gente busca um material para ver, então assim, o tribunal ele tem tentado nortear, tem se preocupado em dar segurança jurídica para o gestor que quer contratar, né? Tem feito cursos, tem exercitado o seu papel pedagógico, tratou dessa matéria em quase todos os ciclos de debates desse ano, estava ali disponível para isso. Mas agora nós precisamos ir para o concreto. Então, o tribunal hoje, ele não tem muitos dados, até para, né, ele antevê alguns problemas, mas agora a realidade que vai mostrar, e a gente precisa agora colocar essa lei em prática, para que os problemas surjam, as dúvidas surjam, para que assim o tribunal também possa, agora no caso concreto, e não em teoria, se manifestar, né? E, bom, o Tribunal de Contas, ele se manifesta, ele atua nas licitações e no contrato em alguns momentos. Então, na fase licitatória, os processos, se houver alguma denúncia, alguma irregularidade, algumas ferramentas que a nova lei também reproduz, o Tribunal de Contas pode ser acionado, né? Mas agora tem uma diferença. Hoje, a lógica da lei, e a lei tem que ser interpretada com base nos novos e nos antigos princípios que agora estão contidos no artigo 5º da lei, o tribunal, hoje ele deve priorizar a convalidação. Então, era muito comum que, por exemplo, numa fase licitatória ainda, o tribunal fizesse um exame prévio do edital e já ali era muito comum, ainda muito comum, a anulação do certame, né? Hoje, nós temos que olhar também para o impacto dessas decisões, né? E também colocar na balança as desvantagens dessa invalidação, né? Então, anular um certame ali que já teve início é custoso. Uma das lógicas da lei é justamente a economicidade, né? Outra coisa, nós temos que ver o que é mais vantajoso ao interesse público. Então, muitas vezes anular é prejudicar justamente a sociedade, o titular do poder. Então, hoje a lógica da lei, inclusive do ponto de vista do controle externo, é priorizar a invalidação, mesmo em caso de irregularidades insanáveis. Então, por um lado, a nova lei, ela traz regras penais mais rigorosas, né? Ela tem um rigor maior aí com várias sanções, mas por outro lado ela prioriza a convalidação, tanto nessa fase ainda inicial de licitação, então o tribunal aponta o erro, determina que seja corrigido, né? Mas também na fase contratual de fiscalização, a lógica agora é priorizar a convalidação. Isso é bem importante porque tem impactos econômicos, né? Iniciar um novo processo é muito custoso. É muito custoso. Então, se dá para consertar o que se tem, esse seria o ideal, sem prejuízo de sanções, né, nos casos estabelecidos na lei. Então, eu acho que esse é um valor importante da norma. Então, o tribunal ele atua nessa fase de exame prévio de edital, ele faz um controle prévio do edital e também depois faz um controle dos contratos e por meio de algumas ferramentas. Por exemplo, qualquer pessoa pode provocar a Corte de Contas diante de alguma notícia de irregularidade. Hoje nós temos vários canais disponíveis para que essas irregularidades cheguem ao conhecimento do tribunal. Desde um Fale Conosco, né, o próprio Ministério Público nós recebemos diariamente muitas denúncias e ali nós podemos verificar e tendo algum indício, dar início, provocar as cortes para aquilo e também temos, dependendo do valor de remessa, eles vêm automaticamente, esses contratos já são analisados pelo Tribunal de Contas, mas sem prejuízo de que algum caso específico ou diante da notícia de alguma irregularidade, esse contrato seja avaliado pelo tribunal.
Só que o que nós estamos antevendo é que as primeiras grandes dificuldades ali que serão enfrentadas pelo tribunal, elas são justamente decorrentes da ultratividade da Lei 8666. Então, essa demora em aplicar esse novo diploma, nós entendemos que ele vai ser a grande causa e os primeiros grandes problemas que nós enfrentaremos lá, né? Então, por exemplo, a nova lei de licitações, ela tenta adiantar e trata desse momento de transição das normas e desse período aí de convivência mútua dos dois diplomas normativos, né? Mas ela não exaure, né? Nós temos, por exemplo, algumas dúvidas sobre contratos de serviços contínuos. Se eles forem prorrogados, eu vou prorrogar com base na Lei 8666, né? Eu aqui entendo que também por uma questão de segurança jurídica, essa interpretação ela deve ser uma ampliação, uma interpretação mais ampla, né? Aqui também, só para reforçar meu ponto de vista pessoal, né? No Ministério Público de Contas nós temos independência funcional, então sem prejuízo também de colegas terem posicionamentos diferentes. Mas temos algumas questões também relativas à adesão à ata de registro de preços, né? Se os aderentes poderiam aderir a essa ata ainda na vigência da 8666, num momento posterior, né? Por exemplo, em 2024, seria possível essa adesão? Eu acho que são questões que surgirão e, por exemplo, no âmbito federal, isso já está muito claro, né? A análise foi ampla, mesmo para aderentes foi possível ainda essa adesão. O entendimento é de que será possível essa adesão, mesmo a partir de 2024, né? E uma outra dúvida também que nós tivemos agora recentemente foi em relação a, por exemplo, uma questão que é bem frequente, infelizmente, é a questão de contrato, por exemplo, contratos abandonados, né? Então, se por diversos motivos, né? Às vezes até propostas inexequíveis, a realidade ali mostra contratos abandonados. É possível fazer uma dispensa de licitação para esse remanescente, né? E essa dispensa seria feita com base em qual lei? Na nova lei? Na lei antiga? Né? Aqui o que a doutrina também tem entendido é que, nesse caso, essa dispensa seria, na verdade, uma continuidade do contrato anterior, então ela também aqui poderia ser feita com base na lei 8666. Bom, são algumas das questões que virão agora com o tempo, mas para isso nós precisamos de dados, nós precisamos ir para o concreto. Por isso que eu gostei muito da fala do professor, quando ele sugere o debate mais amplo em grupos, né? Que nós podemos, nesse grupo, possamos levar nossas dificuldades, nossas preocupações e buscar essas soluções de forma conjunta, né? Mas a lei, ela prioriza o planejamento, né? E eu acho também que o planejamento é uma proteção também para quem quer inovar, para quem quer pensar fora da caixa, para quem já quer se adiantar e vai agora começar a colocar em prática, né? Então, assim, planejamento bem feito, fundamentação, justificativa, são proteções para quem quer acertar, né? Para quem quer caminhar. Então, o máximo de transparência possível, né, justificativas, um processo bem respaldado, eu tenho certeza que é um caminho seguro ali para quem quer e vai agora, necessariamente esperamos, trilhar esses novos caminhos aí pela nova lei de licitações, né? Bom, a lei ela traz algumas questões importantes, como por exemplo a profissionalização, né, de todos os envolvidos no processo licitatório, e aí é uma questão complicada realmente, né? Se nós entendermos que são normas gerais de licitações, essas determinações, nós estaríamos invadindo aí a autonomia administrativa dos municípios, com certeza. E também tem a realidade local, uma estrutura pequena, como resolver essas questões. A gente não pode aplicar a lei de forma dissociada da realidade. E as cortes de contas também não podem fazer isso, né? Então, eu acho que aqui também... eu acho que é importante que a regulamentação seja bem construída dessa forma, de acordo com cada realidade, né? Mas é um assunto importante e fundamental aí para ser debatido, né? Bom, eu falei do planejamento,
O professor Thiago também falou muito da importância, né, desse planejamento. Então, agora é fundamental e obrigatório esse plano, né, um plano de contratação anual, que esteja alinhado com as suas leis orçamentárias, alinhado com o planejamento estratégico de cada órgão, né? Então, assim, hoje as coisas têm que conversar, né? Elas não podem acontecer sem esse planejamento, né? Sem gasto, sem saber realmente onde vai gastar, fazer um planejamento antecipado, alinhar as normas todas conversando, leis orçamentárias e as contratações públicas, né? Então, o que eu vou gastar, como eu vou gastar, e aí o caso concreto, que é esse próximo passo do planejamento do ciclo orçamentário, que é o gasto efetivo, né, a contratação, isso tem que estar respaldado e bem planejado, que é o contrário do que nós vimos, porque apesar da nova lei de licitações, da lei 8666, já ter mais de 30 anos, nós ainda presenciamos todas as semanas no tribunal, assim, os mesmos erros repetidos, né? E então, assim, e grande parte desses erros, grande parte por causa da falta de planejamento. Então, hoje, o tribunal hoje ele tem duas palavras-chave, que é eficiência, em buscar o melhor resultado com o mínimo de recurso, e planejamento, e é o que mais nós vemos, assim, né? Então, às vezes as desculpas são, o município é pequeno, tal, mas planejar é uma obrigação, é um norte, é fundamental, e agora é um princípio importante, dos mais importantes da nova lei. E... Bom, eu já também falei da importância da convalidação, né? Eu acho que os papéis, tem uma linha tênue, né, no controle, porque o controle ele é importante, ele é fundamental, ele é uma proteção para a sociedade, né? Então, o controle externo das contratações ele é fundamental num regime democrático. Mas, por outro lado, tem um limite tênue, né? O controle ele tem que ter esse cuidado para não invadir a seara e o controle externo, a seara do gestor público. E os tribunais agora vão ter que lidar com uma dificuldade que é o aumento da discricionariedade do gestor aí. Então, nessa lei, ela é muito analítica, mas, por outro lado, ela também dá bastante liberdade, uma margem ali de discricionariedade para o gestor e isso também vai ser um assunto de preocupação do tribunal, mas ali tem, obviamente, um limite, né? Cada um dentro das suas atribuições constitucionais e legais, atuando, mas eu vejo como uma dificuldade ainda a mais para o controle, né? Então, mas para o gestor, bom... esses dois lados da lei, né? Por um lado, uma lei muito analítica, muito descritiva, né? Uma cartilha, mas por outro lado, com grande margem para discricionariedade. Isso pode ainda aumentar a dificuldade. Bom, nós aqui, né, vários princípios, toda lei, toda regulamentação deve estar agora norteada e respaldada nesses princípios, né? Nós costumamos falar no tribunal que esse artigo 11 é uma bússola, né? Então, assim, a lei, toda a regulamentação também deve estar amparada nesse artigo 11, né? Ele traz os objetivos do procedimento licitatório, então esse é um artigo que tem que estar ali na ponta da língua de todos, para ser usado, consultado, memorizado, e ele também vai ser um norte para todos que lidam e interpretam essa lei. A questão de regulamentação aqui eu não vou avançar, até porque o professor muito bem tratou, mas como ele bem tratou também, né, nós temos, bom, algumas estratégias de regulamentação, né? Ele já trouxe as vantagens e desvantagens da adoção de cada uma delas, mas quem tiver interesse também, depois o material fica... Mas é uma tabela simples e muito mais enxuta do que a que o professor trouxe. Então, na verdade, eu recomendo que utilizem as palavras que ele trouxe aqui.
Então, alguns assuntos de regulamentação obrigatória, né? Então, também que isso já foi muito bem abordado pelo professor, não vou me alongar. E também a questão de utilização de regulamentos federais ou estaduais, né? Nós temos bons parâmetros e esses bons parâmetros legais, eles podem ser utilizados. Então, hoje, com base até pela transparência, né, pela divulgação ampla das leis, nós podemos usar várias legislações como parâmetro. E no tribunal, nós temos uma ferramenta bem importante para entender quais são os bons parâmetros, né? Nós temos um índice de efetividade da gestão municipal, que ele traz um mapa, ele analisa várias dimensões ali, um material muito rico, muito bem feito. O Tribunal de Contas, ele tem contato com muitos dados, e hoje esses dados, eles estão consolidados, são mais facilmente acessíveis, né? E eles dão um suporte também para as nossas decisões e para as nossas manifestações. O índice de efetividade é também das ferramentas mais modernas, eu considero uma grande inovação, tá? O IGM foi um divisor de águas, ele busca verificar a efetividade dos municípios, né? E ele olha 7 dimensões, vários aspectos, acho que muitos aqui já devem ter contato com o IGM, né? Nós recentemente fizemos até um evento sobre baseado principalmente no IGOV-TI, mas são várias questões, todos baseados em lei, e com base naquilo a gente forma uma nota. O município recebe uma nota, né? O IGM, ele tem sido uma ferramenta importante para o controle externo, verificar o caminho, como os gestores estão caminhando, né, em cada uma das dimensões. Por exemplo, na temática do saneamento, hoje uma das nossas principais preocupações, a temática também da inovação, educação, várias temáticas, saúde, os temas os mais relevantes estão ali simbolizados. Mas ele também é um parâmetro importante, muito rico para o gestor público. Então, ele é um parâmetro importante para o planejamento. O IGM, ele é formado por vários quesitos, várias questões, todas pautadas em lei, né? Então, para o gestor que não sabe como começar, não sabe para que caminho, para onde ir, ele pegando os quesitos do IGM, seguindo, buscando ali, ele automaticamente tem um plano, né, um planejamento muito bem respaldado ali e de mais fácil acesso. Vários desses aspectos do IGM, eles viraram, inclusive painéis do tribunal, também convido, painéis públicos, né? Então também convido a entrarem ali no site, pesquisarem, porque realmente é uma ferramenta muito útil e na palma das nossas mãos. Nós recentemente lançamos o painel da inovação também, com bases de dados não só que norteiam o IGM, mas também outras bases de dados ali para ver como cada município caminha, e você consegue clicar no município e ver, ter a leitura ali de como esse município está, comparar com outros municípios em situações semelhantes, né? E também serve de um importante parâmetro, ali você consegue ter acesso à legislação e, né, copiar, realmente, acho que serve de um bom parâmetro você pegar um bom exemplo de algum município que tem uma nota boa em uma determinada área e ver ali com base na regulamentação daquele município, nas leis, tipo, qual é o diferencial, o que aquele município fez para estar naquela situação, tá com uma nota mais alta ali, e copiar ou aproveitar ou se inspirar, né? Mas trocando o nome, fazendo as adaptações corretas, né? Porque às vezes nem o nome, né, eles trocam. E, bom, o IGM também, agora também para finalizar, para não cansá-los, o IGM ele também é um importante parâmetro de controle social. Então, ele é uma ferramenta que está sendo descoberta, mas nós estamos percebendo agora cada vez mais essa consulta. Ele permite também que o cidadão verifique, controle o seu município, compare também. Então, ele também, assim como o gestor, pode usar como parâmetro e pode também, né, melhorar, se aprimorar ali com base no IGM. O munícipe, né, o cidadão comum, ele também tem ali acessível esses dados, né, consolidados para exercício também desse controle social. Então, agora no Inova, com o painel da inovação, vários munícipes ali, com alguns dados que nós trouxemos, eles falaram, poxa, por que no meu município demora tanto tempo para abrir uma empresa, no município
do lado da mesma situação ali, é tão mais rápido e tal, né? Então também isso gera um controle, gera uma comparação. Isso pode ser também essa competição benéfica ali para o interesse público. Afinal de contas, nós, como servidores públicos, né, temos que ter esse olhar norteado e direcionado para o atingimento aí dos bens, do bem comum, né? E lembrar que somos servidores públicos à disposição ali do cidadão. Bom, aqui são alguns dos primeiros insights que nós tivemos. Eu vou deixar aqui um QR Code, eu não sei, mas na página do tribunal também, não sei se vocês conseguem captar a imagem, mas no site do tribunal também nós temos cartilha e muito material acessível agora sobre a nova lei de licitações, para quem quer se aprofundar, para quem quer nortear, tem um respaldo ali também sólido. O intuito foi justamente esse, de trazer mais segurança jurídica, e o tribunal tem atuado fortemente para incentivar que nós percamos o medo de inovar, percamos o medo de adotar essa nova legislação, de regulamentar. E eu acho que vale a pena, tá? E dá para se arriscar de forma segura nessa trilha, tá? Respaldando, fundamentando e buscando um cuidado aí, né, para nesse momento agora de regulamentação. Bom, é o que eu tinha para dizer. Muito obrigada e continuo também à disposição. E o Ministério Público também está de portas abertas para todos que precisarem, tá bom? Muito obrigada.